Salve! Aqui estamos nós, no Uruguai, no 11º Congresso Espírita Mundial. Não há somente uma casa espírita no Uruguai, como ouvimos alguém falando, mas várias casas, como o Centro Espírita Ásia La Verdad, fundado em Montevidéu em 1944, o Centro Espírita Casa de Estudos Emanuel em Rivera, o Centro Espírita Allan Kardec também em Rivera, o Centro Espírita Maria de Nazaré em Salto, e outros centros e grupos de estudos também existem, que juntos à Federação Espírita Uruguaia e o Conselho Espírita Internacional realizaram este belíssimo e grandioso evento que foi esse 11º Congresso Espírita Mundial e também o primeiro Congresso Mundial de Juventude, que foi um show com o protagonismo de 200 jovens. Onde tudo isto aconteceu? No Convention e Exhibition Center, em Punta del Este, no Uruguai. Somos nós, esta belíssima e grandiosa comissão, que neste evento de luz, composta por 14 mulheres, e Euzinho, como diz a nossa companheira Camila, né? Euzinho, o Acácio, este bendito fruto, dentre estas almas queridas, que me conceberam e receberam muito bem, com afeto e zelo. Gratidão sempre. E para completar a nossa gratidão, nossa felicidade, tivemos a oportunidade desta conversa fraterna com Jorge Godinho, presidente da Federação Espírita Brasileira. Convidamos a todos para vê-la, para assisti-la até o fim, ok? Boa tarde, Jorge Godinho, presidente da Federação Espírita Brasileira. Nós estamos aqui tendo a felicidade de participar do 11º Congresso Espírita Mundial, aqui no Uruguai, vizinho de Muro do Brasil, né? Estamos aqui, uma comitiva boa aqui do Brasil, né? Na verdade, da turismo. Mas, Jorge Godinho, é grata a satisfação. A gente agradece a Deus, a Jesus e a Maria de Nazaré, que nos faz essa concessão, né? Por um acaso, que nós estamos aqui e que se participa de um grande evento como é o Congresso Espírita Mundial, disseminando luz para o mundo inteiro. E tendo a grata satisfação de ter a oportunidade de conversar com o irmão. Como é que o irmão vê, na sua experiência, a divulgação do Espiritismo no Brasil e no mundo? Bem, o Brasil tem um papel muito importante, porque quando nós olhamos o acolhimento da doutrina espírita no nosso país, ele é muito diferente dos demais países. Hoje nós olhamos que o movimento espírita no Brasil é o maior que existe na face da Terra. Isso significa que houve uma aceitabilidade da nossa parte, dos brasileiros, para que nós pudéssemos assim, ao aceitar essa mensagem divinal de Jesus, nós assumíssemos um compromisso que nós já tínhamos nos obrigado antes do nascimento. Porque o governador espiritual do nosso país é Ismael. Ismael, nós chamamos de anjo Ismael, porque é um espírito bondoso, né? É um espírito que tem um lema. É o lema da caridade, Deus, Cristo, caridade. Este lema, quem o tem é afável, é doce, porque para você praticar a caridade, você precisa exercitar a afabilidade e a doçura. Então Ismael é um espírito desse teor e que certamente esse lema que ele traz consigo e deseja que nós levantemos esse lema, que é o da caridade, da realidade do amor, dá-nos, como espíritas brasileiros, uma responsabilidade muito grande. E ele, em 1873,
ele deu a primeira mensagem aos espíritas no Brasil. E na sua mensagem ele disse que a missão dos espíritas no Brasil é divulgar o Evangelho e Espírito e Verdade. E aqueles que se compromissaram com esse dever, a que se obrigaram, deverão, pois, estar debaixo deste palio trinitário, Deus, Cristo e caridade, se desejar cumprir esse dever. Então nós temos essa obrigação, nós temos esse dever, que para muitos de nós não está explícito, mas está no nosso inconsciente, que é um compromisso que nós assumimos. Então a divulgação do Espiritismo no Brasil e no mundo, eu posso dizer que ela está sendo feita a passos, dentro das nossas possibilidades, porque hoje nós já temos centenas, milhares de obras espíritas que vieram pela mediunidade de Chico, do Divaldo, já traduzida em diversas línguas e sendo colocada à disposição da humanidade. Então é um trabalho que se faz nesse aspecto da divulgação, se utilizando a midiática que está à disposição. Mas a verdadeira divulgação, ela é feita por nós. É o exemplo, né, que nós, o testemunho que nós possamos dar, como sendo as pessoas que já assimilaram essa doutrina e, como alguns dizem, a gente entra na doutrina, a doutrina tem que entrar em nós, mas ainda não é suficiente, ela tem que sair de nós. Então, quando ela sai de nós, é sinal de que nós já estamos testemunhando. E esse testemunho é uma divulgação muito importante, porque ela consegue sensibilizar os nossos irmãos de humanidade que convivem próximos conosco. A constelação familiar, ligada pelo laço sanguíneo, os amigos, a sociedade, que observa uma coerência do ensino do Cristo com a vivência daquele que deseja seguir. Então eu vejo assim que o movimento espírita no Brasil tem essa característica, né? E como disse Kardec, é o esforço que o espírita empreende para domar as suas más inclinações. E isso acontece no testemunho que a gente dá. Então eu vejo que vai muito bem a divulgação do nosso país, da doutrina, e esses eventos que o próprio SEI, você já verificou e falou, é o 11º em torno de 30 anos do Conselho Espírita Internacional, porque ele é feito periodicamente de 3 em 3 anos. Como nós tivemos a pandemia, houve uma pausa, né? Naturalmente um espaço maior entre os congressos. E esses eventos grandiosos, como o Congresso Espírita Mundial, vai disseminando a semente do espiritismo, né? Científico, filosófico e religioso no mundo inteiro, como esses locais que já tivemos, né? Na Espanha, em Portugal, em Havana, né? E Lisboa, né? E isso a gente sente que vai disseminando a semente. Um congresso, quantas pessoas agrega um congresso como esse, que eu fiquei surpreso, meu irmão, porque aqui só tem uma casa espírita. E fazendo um evento nessa dimensão, nesse porte, agregando 1000 pessoas, 1000 adultos e 200 crianças, né? E vários países, parece que quantos países? Até o Eduardo nos falou, vários países, várias cidades aqui do estado, né? Da Federação do Uruguai, né? Isso é muito importante. Essa luz que hoje incide aqui sobre o Uruguai, desse faixo de luz, esse festim de bodas, né? Festim de núpcias, está iluminando a América Latina toda, a América do Sul, o Brasil está se beneficiando com isso, né? Porque a gente deve se lembrar que o Cristo mesmo ele falou, né? Quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ele está presente, né? Então, nós não devemos esquecer que mesmo um evento com essa quantidade de pessoas, poderia ser até menos, porque o espiritismo ele não é proselitista, ele não tem essa ideia de quantidade. Mas a gente verifica que um evento como esse, o plano espiritual aproveita de tal forma que nós não temos ideia da quantidade
de benefício, como você bem falou, que o local, o país, a própria terra é beneficiada quando nós estamos tratando de temas como esse, que é da reforma íntima, que é da sobrevivência, da imortalidade. Então, o plano espiritual, ele aproveita esses momentos para trazer também muitos espíritos para estarem conosco, refletindo, ouvindo, em especial aqueles que já estão nos antecederam na parte espiritual, mas não têm a exata noção que já desencarnaram. Continuam ainda obnubilados, sem um conhecimento, vivenciando mais como se estivesse aqui na nossa dimensão, e um momento como esse desperta muitos espíritos com as reflexões que são feitas. E, naturalmente, a espiritualidade aproveita para acolhê-los, num momento como esse. Estou observando quando o senhor estava falando de Jesus, de Emaús, né? Era de Emaús. Isso, exatamente. Que as pessoas que ele acompanhou as pessoas, o senhor se emocionou. Eu também me emocionei. Porque falar de Jesus emociona a gente, engrandece a gente, falar. Tem que ter muito amor a Jesus para divulgar Jesus, tem que ter ele dentro de si. Isso. Não é só a divulgação do Espiritismo, divulgar em rádio, como a gente faz, divulgar em palestras, em feiras de livro, mas é você sentir aquela emoção. Então eu percebi que o senhor se emocionou e na mesma hora eu me emocionei, saiu lágrima dos olhos também. É isso mesmo, porque o Cristo é amor. É amor. O Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que o amor resume a doutrina toda inteira de Jesus. Então a gente, quando fala de Jesus, a gente está falando de um sentimento, de um amor. E o Espiritismo, ele descrucificou Jesus, porque Jesus ficou crucificado e ao longo de milênios a humanidade ficou condicionada a vê-lo na cruz, crucificado, ensanguentado, veio salvar o mundo. E o Espiritismo traz ele como um cidadão. Tirou ele da cruz. Junto com o tirou da cruz, coloca conosco, ali onde nós podemos conversar com ele, nós podemos ouvi-lo, ver as instruções que ele nos traz, as orientações, os esclarecimentos, o consolo. Então ele é sentimento. Então quando a gente fala desse Jesus que o Espiritismo nos traz, vivo, atuante entre nós, não tem jeito. A emoção nos envolve, até pela psicosfera que se forma. Eu sou de um centro espírita Boa Nova, a 366 quilômetros de Fortaleza, na cidade de Crateús. E vai haver o 23º CONES, o terceiro Congresso Espírita do Estado do Ceará. E nós temos a felicidade também de ser a cidade do interior que leva mais gente para esse congresso. Sempre que tem, são vários que desses 20 congressos, acho que eu pessoalmente fui uns 18, mas essa equipe que a gente leva já faz uns 5 ou 6 congressos. É a cidade que leva mais gente. O tema do congresso lá é Senhor, edifica a minha casa. E o senhor não, o querido irmão, está lá nesse congresso, né? Paulo Teixeira, eu tive a felicidade de vê-lo aqui, conversar um pouco com ele. E que recado o senhor manda para nós lá do Ceará, para esse 23º Congresso que o senhor vai estar presente, que você vai estar presente? Os que estão nos vendo e ouvindo, eu sugiro que esteja conosco nesse momento, porque é um momento de reflexão que nós vamos fazer. É um momento onde juntos estaremos mais uma vez nos emocionando com a mensagem que Jesus nos traz. E esse congresso certamente vai nos proporcionar nesse encontro essa oportunidade, para que nós possamos aprender a amar e a conhecer Jesus. Dr. Bezerra diz assim: aquele que ama e não conhece Jesus está na sua psicosfera, só porque ama. Agora, aquele que ama e conhece está em sintonia com Jesus. Então, que nós possamos conhecer cada vez mais Jesus, exercitar esse sentimento de amor, para que essa sintonia com Ele permaneça o tempo todo. E esse congresso, como outros, ele vem justamente nos trazer reflexões
para que nós possamos cada vez mais conhecer esse divino amigo que é Jesus. Que mensagem o senhor manda, o senhor não, perdão, o querido amigo, querido irmão, manda para os ouvintes do programa Momento Espírita, que é um programa que nós temos lá em Crateús, de larga audiência, aos domingos, chamado Momento Espírita. 1h30 de divulgação do Espiritismo, em 4 janelas. Que mensagem o irmão manda para esse público ouvinte do programa Momento Espírita? Se eu puder sugerir alguma coisa, eu vou sugerir aquilo que eu procuro trazer para mim. O Evangelho como roteiro, a consciência tranquila como consolo, a ausência do mal como estratégia e a prece como fortaleza. Se nós atuarmos nesses 4 pilares, nós estaremos em paz. A primeira janela do programa é sobre o Evangelho de Jesus. É o tema, é a maior janela que a gente tem os meus colegas de trabalho, né, âncoras também como eu, e é onde a gente se detém mais, é nessa janela do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que ele escolhe todos os domingos, a gente escolhe um tema. Aí tem outras janelas que também são importantes, realidade paralela, verdades e valores do projeto Consciência Iluminada. Aí tem a agenda e notícias do Movimento Espírita. Faz tempo que a gente divulga esse congresso, faz tempo que a gente divulga no programa, e também na rádio e também no Centro Espírita. Faz tempo que divulga os 2 congressos, este daqui, como também o de Fortaleza. Jorge Godinho, foi um grande prazer conversar com esse querido e ilustre irmão, né, presidente da Federação Espírita Brasileira, como tive também a satisfação grata de conversar com o Eduardo Santos, presidente da Federação Espírita do Uruguai. E me falou, ele nos informou bastante sobre a importância desse congresso. Muitos países envoltos, né? Muitas cidades aqui, províncias como chamam, né? Aqui presentes, e com muita dificuldade está realizando esse congresso. A ajuda de Jesus, né? E dos benfeitores. Muito obrigado, prazer enorme, felicidade mesmo ter a oportunidade de conversar com você. Muito obrigado. Um abraço. Muito obrigado às meninas aí. Salve! Agradecemos aos planos mais altos e a esta distinta e graciosa equipe pela sua gentileza e afabilidade para com todos e com este que vos fala. E especialmente a Ana Vera pelo denodo e amor endereçado a todos, indistintamente representando a RW Turismo. Bênçãos e luz para todos. Com a graça de Deus, que assim seja.